Da obra de Lígia Fagundes Telles, Ciranda de Pedra. Segunda parte. Quer que ajude? Gostando de arrumar malas? Virgínia lançou um olhar à sua companheira de quarto, a gorda e afável Luela. Era prestativa, vivia se oferecendo para auxiliar em tudo, mas não tinha habilidade para nada. Só falta esta, acabo num instante, disse abrindo a maleta em cima da cama. Dentro havia apenas um pequeno maço de cartas atadas com uma fita. Sorriu. Nem sei mesmo por que guardei essas cartas. Você recebeu poucas. Tenho pouca gente lá fora. E vieram sem censura? Estranhou-lo ela atentando para o primeiro envelope. Sem censura. Irmã Mônica tinha confiança nos meus missivistas. Tão bom ter uma freira amiga. Eu nunca consegui fazer amizade com nenhuma, lamentou Luela. Deu uma volta indolente pelo quarto. Também não fiz amizade com nenhuma colega, só com você. E agora você vai embora. Quando penso que também eu poderia estar a estas horas arrumando malas. Mais um ano de chatice. Você sabe que foi injustiça que fizeram comigo. Claro que foi injustiça. Luela voltou para Virgínia, a grande cara perplexa. Encolheu os ombros. Estou morrendo de dor de cabeça. Vou dar um giro, se precisar de mim. Assim que se viu só, Virgínia tirou a carta do primeiro envelope. A letra era grossa e um pouco trêmula. Natércio recebera num segundo ano da sua chegada. Ali dizia bem pouca coisa. Tinha sido nomeado juiz e ia aproveitar as próximas férias numa longa viagem pelo exterior. Bruna e Otávia irão também, e escrevo justamente para convidá-la. Respondera-lhe laconicamente. Não tenho nenhuma vontade de viajar, queria passar as férias aqui mesmo, com uma colega que não tem para onde ir. Rasgou o papel em 2 pedaços e abriu a outra sobrecarta. Apenas 2 cartões que Bruna lhe remetera durante a viagem. Um deles vinha da Palestina, e numa letra enérgica contava-lhe o quanto se emocionara ao pisar a Terra Santa. Caí de joelhos chorando. Agora pude imaginar melhor Bruna em pleno êxtase, as narinas frementes, a boca aberta. Ficou séria diante do envelope seguinte. Mais uma carta de Natércio. Fora escrita 1 ano após a viagem e em resposta a um bilhete que lhe mandara. Pergunta-me pelos livros que ele deixou, então guardados e à disposição. Conforme deve saber, na maioria são livros de poesia. Confesso que estranhei o fato das freiras permitirem que as alunas recebam livros desse gênero, mesmo em período de férias, mas desde que elas deram consentimento, não farei nenhuma objeção. Amanhã mesmo o chofer irá levá-los. No fim da página, um PS. Bruna e Otávia vão com Frau Herta passar alguns dias na chácara de Afonso, mas eu estarei aqui. Não lhe falta nada? Qualquer coisa que precisar, me avise. Pensativamente, Virgínia foi rasgando a carta. Naquele pós-escrito estava o máximo que lhe poderia oferecer aquele espírito cristão ao qual Daniel recorrera na sua última hora. Espírito cristão. Baixou a cabeça, desdobrou uma carta de Bruna. Por essa altura, já devia estar certa de que conquistara Alfonso. Foi uma pena que você não ter vindo. A chácara desabrocha em flores e a avó de Afonso é uma verdadeira colherada de mel. Nunca ele esteve de tão bom humor. Pudera, é o mais moço engenheiro da turma. Acabou, afinal, o livro de poesias. Fala-nos o tempo todo nele, mas por puro capricho não nos deixa ler nenhum verso. Otávia não larga os pincéis. Conrado, ainda mais sonhador do que de costume. Frau Herta está felicíssima com as mudas de uma venca rara que encontrou no bosque. Só a nossa pobre Letícia parece que não se diverte muito. Ninguém sabe por quê. Nas tardes quentes, nadamos no rio. E à noite, enquanto Otávia canta, ficamos na varanda olhando a lua. E tem sempre uma lua enorme. Nunca vi uma lua tão grande. Au clair de lune. Devia cantar Otávia com sua vozinha polida.
Virgínia rasgou a folha quanto aquelas palavras a fizeram sofrer. E Bruna ainda lamentava: foi uma pena você não ter vindo, como se ignorasse que jamais Afonso se lembrara de convidá-la. Por essa época, todos já estavam acostumados com a ideia de não vê-la aparecer nas férias. Sabemos que prefere ficar no colégio. Na Tércio lhe dissera, numa das raras vezes em que fora visitá-la: a superiora me informou que você é uma aluna excepcional, que nem nas férias deixa de estudar, e isso só pode me dar alegria, acrescentara forçando um sorriso. Como sempre, tudo que fazia por ela evidenciava um cunho tão marcante de dever que era mesmo impossível mascará-lo com o mais remoto sentimento de afeição. Abriu o envelope cinza pérola, subscritado com letra delicada, mas infantil. Otávia escrevia do mesmo modo como falava, meio distraidamente, misturando os assuntos. Armanda deu cria, está contentíssima porque não tem leite. Viu que arrumei uma madeira para os gatinhos e agora nem quer mais ficar no cesto. A avózinha de Afonso também não quer mais ficar na chácara. Disse que não está disposta a passar a vida num lugar tão triste. Imagine, ela já tem uns 1000 anos. Conrado então propôs a troca. Desde que ele e a Letícia estão mesmo sozinhos, gostariam de ir para a chácara e ceder a casa à velhinha. Com isso teremos Afonso como vizinho. Bruna está radiante, mas não aprovei a ideia. Era tão bom ter Conrado por perto. Além do mais, perdi meus melhores modelos. Eu estava fazendo o retrato dele, que está saindo um verdadeiro São Francisco de Assis. Mas a Letícia está um Leviatã perfeito. O que mais lhe pesa na fisionomia é a boca. Não que seja mal desenhada, não é isso. Mas parece uma âncora, afunda. Acho que você já sabe que a mãe deles morreu há 2 meses. Pois morreu. Lembra-se dela? Completamente míope. Insistia em não usar óculos e o resultado foi que acabou subindo com automóvel e tudo numa árvore e lá ficou dependurada como um fruto. E por falar em frutos, papai reconheceu que eu não estava mesmo colhendo nenhum no colégio, concordou com a minha saída. Entrei para um curso de pintura. Dizem todos que o professor era excelente, mas tomou-se agora de amores por um aluno e, como é um cidadão casado, está na maior confusão de sentimentos. O que é que se pode nos ensinar? O rapaz é meu colega, ele é lindo e não tirar os olhos dele, mas acho que o velho ganhou a partida. Virgínia revia a carta de boneca de irmã Mônica, entregando-lhe, confiante, a correspondência sem censura. É carta da sua irmãzinha, prosseguiu a leitura. Tem me arranjado muito bem. É com meu colega Jacob, um homem fabuloso. Trabalho no ateliê dele e Bruna já devia estar horrorizada com essa ideia de me fechar com um tipo num ateliê. Mas agora ela anda meio sem tempo de se horrorizar. Você se lembra que todas as manhãs um anjo vinha acordá-la com um beijo? Agora ela quer substituir o anjo por um homem mesmo. Sem dúvida, Afonso. E com isso, Letícia emagreceu mais uns 10 quilos. As coisas não têm corrido nada brilhantes para aqueles dois. Tenho pena dela. Tenho pena do Conrado. Veja, nem bem ficaram sem a mãe e o pai. Abalado com tudo isso, resolveu aceitar uma missão religiosa numa daquelas ilhas do Pacífico. A essas horas já deve estar como aqueles brancos de cinema, a roupa enxovalhada, bêbado e dormindo com alguma nativa. Enfim, mais divertido do que ficar por aqui. Ontem passei o dia ajudando o Conrado a encaixotar os livros. Pretende ir para a chácara até o fim dessa semana. Desconfio mesmo que ela não vai parar naquela solidão nem um mês. Com quem há de jogar seu tênis? Ele me pediu que lhe dissesse que tem pensado muito em você. Não escreve, porque não gosta de escrever. Eu também não gosto. Estou exausta com esta carta imensa. É ver Madame Sévigné. E os meus gatinhos chorando de fome. Aquela Armanda malvada. As folhas tinham um suave perfume de rosas. O perfume de Otávia. A alegria que sentira quando soubera que Conrado ia se mudar. Ofélia,
Ofélia, ele agora está longe dela, exclamara abraçando a companheira de quarto. Revia-se com extraordinária nitidez, correndo alucinada pelo pátio, apertando a cara no bolso do avental. Ele está tão longe de Otávia quanto de mim. Teve um sorriso lento e voltou-se para os envelopes que restavam no regaço. Um melancólico cartão de Frau Herta, comunicando seu novo endereço. Ando tão cansada que resolvi tirar umas férias, mas deixo uma substituta em meu lugar. Felicitações de aniversário, cartões de Natal, um postal de Conrado, de Manilha, onde fora visitar o pai. Também aqui lembrei de você. Finalmente o bilhete de Afonso, participando afetadamente o casamento. Bruna não pode escrever porque torceu o pulso, mas palavra que não me parece muito infeliz por isso, e que há 2 dias, ao passarmos por uma igreja, entramos para conhecê-la e então nos ocorreu casar. Juntamente tudo, Virgínia fez uma bola e atirou-as no cesto. Meu Deus, que distante lhe parecia aquele tempo, aquela gente. Bruna, casada com Afonso, com uma filha começando a fazer perguntas. Otávia prometendo para breve uma exposição de pintura. Natércio, já aposentado, cada vez mais casmurro, mais fechado. Letícia já famosa como tenista, morando sozinha num apartamento e levando uma vida muito misteriosa. Segundo Bruna, sugerira. Conrado enfurnado na chácara, tocando piano, criando pombos. Na casa, em lugar de Frau Herta, ficara uma portuguesa chamada Inocência. Sim, tudo mudara e ficara longe, principalmente longe. Pensou Virgínia, arrumando na maleta os objetos de toilette. Não esquecera nada? Dirigiu-se ao caixote de livros. Precisava de pregos e martelo para fechá-lo. Amanhã faço isso, adiou, deslizando a mão pelos volumes. Tomou um ao acaso, abriu. Meu pai, murmurou, recolocando o livro na pilha. Afinal, bem pouco ficara dele, uma fisionomia muito doce, algumas palavras evasivas, alguns livros. Tudo irreal e frágil, como a gravura daquela história onde um cavaleiro olhava um cisne nadando num lago. São versos de um poeta inglês. Um dia você vai ler e vai gostar. Era como se lhe tivesse dito, um dia você vai me conhecer e me amar. Agora já não tinha dúvida de que ele apressara a morte da enferma. Amava demais para permitir que acabasse num hospício. O sanatório não. Em seguida, foi fácil segui-la. A bala entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Viu através da vidraça o pátio deserto. De vez em quando, pelo estreito corredor que o circundava, vinha alguma freira que logo desaparecia por uma daquelas portas. Irmã Mônica passou conversando com uma novata. A menina tinha os olhos inchados de tanto chorar e a freira a consolava. Devia estar usando os mesmos argumentos que usava quando, com aquele mesmo jeito manso, a receber a sua proteção. Debruçou-se na janela. Logo nos primeiros dias, o instinto alertara contra as outras freiras. Só a irmã Mônica parecia de confiança. Entregara-se a ela e, confusamente, aos arrancos, fizera-lhe confidências, queixas. A princípio a freirinha perturbava-se. Meu Deus, mas uma menina não pode falar assim. Às vezes chorava também quando a via cair em prantos. Não tenho mais ninguém no mundo, irmã. Estou sozinha. Mas aos poucos a freira fora se recuperando do choque. Minha Virgínia, você é muito dramática. Sem querer exagerar, culpa da sua imaginação. As coisas não são bem assim como você disse. E pediram-lhe que rezasse, rezasse, rezasse. Seus olhinhos risonhos, vazios de malício como os olhos das bonecas, voltaram a brilhar como antes. São artimanhas do demônio querendo enredar sua alma. Reze, Virgínia, e peça perdão a Deus por todos seus maus pensamentos e as perguntas desesperadas e as dúvidas e acusações. Irmã Mônica contrapusera provérbios açucarados, lições em torno dos mandamentos, conselhos infalíveis para alcançar a paz. É a vontade de Deus. Murmurava quando lhe faltavam argumentos, e com essa fórmula ingênua, quisera limpar-lhe a mente com as mesmas naturalidades
com que os pintores caiavam de branco as paredes manchadas da capela. Rezas. Já rezei, irmã, e não adiantou nada. A freira sorria paciente. Reze mais, Virgínia. Você está em crise. Eu também estou rezando por você, fique tranquila. Aos poucos foram percebendo que nada mais podia esperar daquela carinha de boneca intacta. Deixaram então de fazer-lhe confidências, mas quando a ouvia falar sobre o céu e o inferno, com a mesma simplicidade das criancinhas, na véspera tinha estado juntos. Estou triste porque você vai nos deixar, dissera-lhe a freirinha, ajudando a guardar os livros no caixote. Mas ao mesmo tempo estou satisfeita porque, apesar de tudo, creio que você foi feliz aqui. Apesar de tudo. O que significaria para a freirinha aquele apesar de tudo? A perseguição de irmã Flora? A proibição de ter Ofélia como amiga constante? Os longos castigos que suportara com o coração vazio de fé? Ou com o coração cheio de ódio? As sucessivas hóstias recebidas? Não, evidentemente, irmã Mônica se referiria apenas às medalhinhas e fitas. Saía do colégio como entrara, com a blusa branca, sem nenhuma condecoração, e para aquelas mulheres devia ser esse o maior impedimento à sua felicidade. É a melhor da turma, concordavam tacitamente. No entanto, jamais provara das pequeninas glórias concedidas às outras que deixara para trás. É que havia certas coisas. Parece tão dissimulada, dizia irmã Clara. Tem olhos de quem já viu coisas terríveis. Assombra-se, irmã Flora. E é a filha de pais separados. Houve muito escândalo, pensavam todas. Foi aceita como uma exceção, um caso especial. Não pode participar das regalias a que as demais têm direito. Virgínia pousou o olhar na copa da figueira que se erguia no pátio. Apesar de tudo, será que você foi feliz aqui? Gostaria de perguntar também à árvore solitária. Se a pergunta partisse de irmã Flora, a resposta teria sido outra. Mas irmã Flora era demasiado astuta. Não precisava perguntar. As perguntas faziam parte de irmã Mônica. No começo, odiei o tempo todo. Poderia ter respondido. Odiei as professoras, a comida, as paredes, as imagens, o ar. E odiei com aquele cheiro característico, mistura de flor murcha e incenso. Depois, fiquei indiferente, fiquei apática. Se estudei tanto, não foi por virtude, mas por pura agressão. Minhas irmãs eram alunas medíocres, mas não era verdade o que a freirinha queria ouvir. Então, escolheu cuidadosamente as palavras, que ao menos na despedida nada pudesse chocar aqueles ouvidos tapados pelo tocado de linho, reluzente de goma. Sabe, irmã Mônica, devo dizer que no começo estranhei muito, a senhora está lembrada. Meu espírito estava em desordem, não podia ser de outra forma. Mas nesses 2 últimos anos me veio uma grande tranquilidade. Disse e sorriu por não precisar mentir. Por que tranquilidade ou indiferença, no fundo, não eram as mesmas coisas? Indiferença por aquelas imagens. Barro de mau gosto patético. Indiferença por aquela comida neutra. Por aquelas hóstias neutras. Por aquelas mulheres neutras, que pareciam antigas mortas, esquecidas de partir. Fico contente por ouvi-la falar assim, murmurava a irmã Mônica. Tranquilidade é tudo. Acrescentara baixando os olhos, emocionada. Para ela, tranquilidade significava Deus. Com um bocejo, Luela anunciou na entrada, no quarto. A madre quer ver você, disse num tom desalentado. De certo vai fazer o tal sermão de despedida. Já me fez um enorme, não sabia que eu estava reprovada e se despediu de mim. Desabou pesadamente na cama. Quando pensou que no ano que vem vou ouvir tudo aquilo outra vez, eu quis interromper. Fui ao pau, vou continuar aqui, mas quando dei a cor de mim, estávamos as duas atracadas, chorando. Através do espelho, Virgínia podia ver as grossas pernas de Luela pendendo flácidas da cama.
Até na escolha dessa companheira de quarto, adivinhava-se o dedo agudo da irmã Flora. Nos primeiros anos, tivera como companheira um encantador diabrete, Ofélia. Mas deram-se tão bem que a freira achava indispensável separá-las. Ofélia passara para outra ala, quase nem podiam mais se ver, até que um dia, meio vagamente, soubera que os pais a tinham levado para outro colégio. Em seu lugar ficara a nebulosa Luela. A princípio, mal podia suportar a presença naquela massa melancólica, refestelada na cama da amiga. Ocupando-lhe o armário com seus objetos de mau gosto, apossando-se de tudo, desajeitada, indolente, até que acabara por se resignar, e agora, no fim, chegava até a dedicar-lhe certa afeição. Quem será que vem ficar comigo? Gemeu Luela. Mais uma que se vai, a única amiga que fiz aqui dentro. Quando penso que tenho mais um ano pela frente e ao lado de uma desconhecida, se ao menos a próxima fosse bonita como você, detesto menina feia. Virgínia escovou os cabelos para trás, passou uma fita elástica em volta da cabeça. O rosto oval ficou completamente descoberto. Bonita? Perguntou a si mesmo. Os cabelos, de um tom castanho profundo, chegava-lhe até os ombros. Levantou-os, ensaiando um penteado alto, e fixou-se nos olhos, sombrios demais para a boca adolescente, de cantos ligeiramente erguidos. Gazela é um bichinho de perna comprida e olhos graúdos, assim como os seus, Daniel dissera, assim como os meus. Ele deveria ter dito. O tempo incumbira-se suavizar-lhe os traços, e agora ali estava refletida no espelho a delicada imagem de uma moça sorrindo de si mesma na tentativa de reconstituir a antiga expressão da meninice. Onde se escondera o rostinho anguloso, agressivo? Libertei-me. Nem diga, não vejo é a hora de chegar minha vez. Eu não estava me referindo ao colégio, disse ela, em meio do sorriso. Ergueu-se. E agora, ao sermão. Não invejo sua sorte. Mas tenho na cabeça um botãozinho. Quando não quero ouvir, basta apertá-lo e pronto, desligo. Nenhum dos meus botões funcionam, suspirou Luela, seguindo-a com um olhar bovino, e acrescentou distraidamente. Você anda sempre na ponta dos pés.